Ju. Fala, Vinícius. Auli. Esperar a galera entrar, esperar o Rick entrar. Mari. Aê! Vamos. Convidado aqui. Ah, garoto! Garoto! E aí? Na Tudo paz? tranquilo? Show de bola, show de bola. É Deu tudo nóis. certo, cara. Olha quanto verde aí, que bonito, hein? Peguei um fundo aí pra ficar uma coisinha diferente aí, ó. Maneiro, maneiro. Ficou Dá uma- chique. É. Top. Então, vamos dar só uns 2 minutinhos aí pra galera chegar, né? Pra gente começar na hora certinha. Sim, Pegou sim. uma aguinha, arrumou o Tá na mão, cabelinho, aí, ó. passou o perfume. No Zuckscape. Oi? Uma garrafinha do Congresso de Zuc lá de Miami. Ah, que massa, massa. Eu trouxe uma canequinha diferente aqui. Parece um chimarrão, um negócio. Essa caneca, cara, ela até tem uma história também perto do Zuc. Eu comprei em Londres, um pouquinho antes. Foi antes ou foi depois? Foi depois do Dutch Congress. Sim. Foi logo depois. Comprei a caneca na casa do Shrek. Da hora. É maneira. Mas isso aí. Tava rolando musiquinha aqui. Tá já com a sequência aí? Tava um zuczinho bom aqui. Um cremosinho. Bom, 6 horas. A galera tem falado um pouquinho da live aí, se estender demais, que às vezes tem gente que tá cansado, tem gente trabalhando ainda, então, gente, Sim. a gente vai tentar manter o conteúdo da live dentro de 1 hora, mas é muito difícil, cara, é muito difícil, porque é muita coisa para falar e é muito conteúdo, mas vamos tentar, né? E, gente, quem tá chegando aí, clica, tem do lado aí dos comentários a setinha e o aviãozinho. Clica aí e manda para todo mundo que está na sua lista. Chama a galera para live, chama todo mundo para curtir aí. Oi, Mitty. Né? I'm going to talk about my personal life and how the zoo can transform lives, but everything going to be in Portuguese, but something I can just explain in English, okay? De repente, a gente se tiver muita gente que não fala português, a gente pode tentar traduzir também, né, cara? Mas eu acho que mas não vai ter tanto. vai. Assim. Eu acho que vai rolar tá de boa. Massa. Bom, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na coisa. Vou até pegar uma cadeira mais confortável, já que tá. Aí sim. Aí, agora é 3 horas de live. Pô, esse aqui é patrão. Esse aqui é fico patrão. Boa. Vai pra perto aqui. Isso aí. Então, cara, vamos que vamos? Bora lá. Vamos começar aí. Bom, isso aí, então, vamos começar nosso conteúdo aqui. Galera, primeiro a gente vai se apresentar, né? Eu vou me apresentar assim, meio que resumidamente, porque eu tô fazendo live todo dia, a galera já tá conhecendo um pouquinho aí, quem não me conhece, né? Meu nome é Marcelo, sou aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu conheço a dança, assim, há quase 20 anos, né? A dança no geral. Já fiz contemporâneo, contato improvisação, balé clássico, dança moderna, Horton, Martha Graham, e caí na dança de salão. Adorei, fiquei encantado com a dança de salão. Minha história teve um percurso, teve um tempo, e depois de um certo tempo eu comecei a investir profissionalmente na dança de salão. Sou professor de yoga também há um pouquinho mais que isso, né, uns 20 anos, 20 e poucos anos, e fiquei enlouquecido com como a dança de salão, o tema da nossa live, transforma as pessoas, né, cara? E é incrível isso. Fala um pouquinho aí da sua história, como é que você começou na dança,
há quanto tempo, e etc. Como é que foi a parceria? Então, eu comecei a dança vai fazer 15 anos agora em junho. Tô há 14 anos e meio aí. Comecei bem por acaso, porque conheci alguns amigos que dançavam e fiquei amigo deles e fui para uma festa e resolvi começar a dançar. E eu danço exclusivamente só dança de salão. Eu nunca fiz aulas de yoga, balé, contemporâneo, jazz, hip hop. Eu sou bem específico da dança de salão. Era muito forrozeiro até os 6 primeiros anos da minha vida aí. E aí depois acabei entrando pro mundo do Zouk. Sempre dancei Zouk, mas acabei deixando para focar mais depois, né? Eu tenho por formação, sou formado em administração, sou formado em educação física e tenho MBA em gestão de equipes também. Tem uma parte de estudo aí por fora aí. Já fui bancário e larguei tudo para viver de dança mesmo. Então, mais ou menos essa é minha carreira aí. Maneiro, maneiro. E hoje o Rick tem uma escola lá em Floripa, né, que é a Ímpar, que eu conheci. A gente se conheceu há alguns anos atrás. Eu fui dar uma aula na oficina do samba. Foi com o Leandro Domingues, né? Há bastante tempo. Você lembra quando que foi isso? Eu não lembro, cara. Ele fez umas 3, 4 edições já, mas deve faz eu fui na primeira. Anos. Eu fui na primeira. Faz bastante tempo. No hotel, como é que é? Castelmar. Castelmar, isso mesmo, isso mesmo. Enfim, a gente foi lá, a gente se conheceu lá, conheci a escola dele, é linda, cara. Essa escola é maravilhosa, é muito bonita mesmo. Show de bola, né? E há quanto tempo você tem essa escola aí? A escola tem 7 anos, né? A escola é minha e do João Biasotto. Eu entrei como sócio há 6, na verdade. Primeiro ano eu era só professor da escola, depois que entrei como proprietário também. E eu parei de dar aula na escola faz 2 anos, né? Em virtude das viagens, enfim. Mas continuo como sócio administrativo ainda na escola. Bacana, bacana. E aí, cara, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema aí. Me fala como que é, o que que é dançar Zouk para você? Não só na dança de salão em geral, né, mas especificamente o Zouk. Como que é? Qual a sensação que você tem? O que que te traz? Por que o Zouk? Então, Marcelo, na verdade, sempre que eu não comecei a dançar, o Zouk me chamou muita atenção por causa das músicas, né? Sendo que lá atrás, apesar que as músicas não eram tão famosas, não eram os pops hoje em dia, mas foi o que mais me incentivou a dançar, ainda foram as músicas um pouco diferentes. E o que traz pra mim, na verdade, é uma sensação libertadora, né? Não é à toa que eu tô há 14 anos no mundo da dança e eu continuo saindo para dançar todos os dias, né? Não agora, obviamente. Mas eu saio para todos os bailes aqui de Floripa, pelo mundo. Eu sou sempre ficar até o final do baile lá nos eventos. Isso muito bom, né, cara? Na verdade, assim, eu sinto muita falta de dançar, né? Eu falo que, apesar de a gente pensar em 5 pontas aí como dançarino, né? Pensar em dançarino social, professor, pesquisador, coreógrafo, né? Eu ainda penso que eu sou um professor, né? Eu ainda me penso, primeira coisa que eu me coloco, eu sou como professor, porque eu gosto da didática. Mas o Zouk como dançarino social é algo, sei lá, impressionante, cara. Não sei nem... Eu vivo isso diariamente e há 14 anos e pretendo viver pelos próximos 14. É uma coisa que entra na nossa vida e é difícil sair, né? Porque faz um bem, assim, incrível, incrível. Cara, eu comecei a estudar mais a fundo a dança pelo forró também. Comecei com uma amiga minha, a gente começou a estudar. Ela tinha acabado de ter um neném e precisava entrar em forma. A gente falou, vamos treinar? Vamos, beleza. A gente treinava todo dia, quase, algumas horas assim por dia. E comecei, aí depois parti mesmo para a dança de salão. E teve um caso assim, eu comecei a fazer aula com um casal e eles não ensinavam Zouk. Aí, depois de um tempo que eu fui entender por quê. Porque eles eram um casal de professores que eles tinham muitos ciúmes. Tinha um problema com ciúme muito grande.
E aí, por conta dessa coisa envolvente do Zouk, eles não ensinavam, eles não mexiam com o Zouk. E eu Sim. gostava, eu achava bonito, eu queria aprender. Aí ficava naquela, vai, não vai, vai, não vai, enfim. Acabou que passou um tempo, eu saí dessa escola e comecei a estudar um pouquinho de Zouk, né? E fui aos poucos, o Zouk veio de uma forma gradual, né? Até que eu fui num congresso e esse congresso mexeu comigo de uma forma absurda, assim, né? Uhum. Mudou muito a minha visão. Foi trabalhado nesse congresso muita coisa sensorial que eu nunca imaginei que pudesse ter aquilo ali na dança a dois, assim. Eu não tinha conseguido entender até onde a dança podia me levar. E ali eu vi que não tinha um limite, assim. Que é uma coisa incrível, que podia, né, tinha caminhos infinitos para seguir naquilo Sem ali. dúvida, E sem aí dúvida. eu me apaixonei pelo Zouk. Oi? Não, sem dúvida. Eu vou aproveitar para dar um oi pessoal, meu parceiro, eu sei que tá aí, Mário, todo mundo que Gustavo. entrou. Oi, Aninha. Oi, Lele, muito obrigado. Só para dar um oi, pessoal da Ucrânia. Hello, guys. Unfortunately, that we're gonna be Hello, only in welcome, Portuguese, guys. but maybe next time I just talk in English. Maybe another even, okay? Massa. Isso aí. Gente, vamos preparando umas perguntinhas aí, tá? Já vai anotando. Que na hora que a gente terminar de falar um pouco sobre seguir o nosso roteirinho aqui, a gente vai abrir perguntas para vocês e vamos que vamos. Isso Beleza? aí. Isso aí. Então vamos lá. Cara, o que você vê assim de. Tem muita gente, eu já ouvi muita gente falar assim, eu acho o Zouk maravilhoso, mas eu não quero dançar, nem tento. Poxa, mas por que? Não, porque é difícil, porque eu acho que não é pra mim, porque eu não tenho idade pra isso, porque eu não tenho corpo pra isso, porque eu não me acho sensual, enfim, Sim. várias dificuldades aí, né, pra pessoa entrar nesse mundo e tal, principalmente por conta dos movimentos muito amplos, né? Parece que é difícil demais, e tal. O que você fala um pouquinho sobre isso aí? Então, Marcelo, isso eu acho que é recorrente, não só dos alunos, mas como dos professores, né? Um estilo de dança onde muitos professores têm dificuldade de ensinar pelo grau desafiador que tem no início, sabe? E quem já foi meu aluno ou meu aluno da Lari, nosso aluno hoje em dia, todas as aulas iniciantes a gente tenta, eu sempre faço uma mesma pergunta quase, quem aqui acha o Zouk um estilo muito desafiador, né? Acha algo meio complicado de aprender. E normalmente a grande maioria levanta a mão. Bem como você falou, falar, realmente é difícil. E aí eu sempre venho com uma segunda pergunta e eu pergunto por quê? E todos, praticamente, Legal. ou grande parte, responde por causa dos movimentos de cabeça. Porque eu vejo isso e não sei o quê. O que eu até vou falar para ti, vou falar para todo mundo que está na live, que nós não escutam, didaticamente, né, na nossa metodologia, a gente só vai falar sobre cabeça mesmo, e a gente divide em 4 módulos, né? O primeiro módulo de cabeça a gente só ensina depois de 1 ano de aula regular. Então você tem 1 ano todo de aula regular, para então a gente Mecânica começar a falar o básica, né? primeiro módulo. Ou seja, toda uma preparação, uma propriocepção, uma memória muscular sendo criada. E mesmo assim eu ainda acho que é cedo, tá? Na minha visão, eu ainda acho que é cedo, mas eu sinto uma ansiedade muito grande pelos alunos de querer aprender cabeça. E a gente Mas acaba também não pode segurar tanto tempo, senão desmotiva muito os alunos, né? então, mas mesmo assim, desde o início eu mostro a importância, né? E Entendi. consigo tentar provar por A mais B para que sigam essa metodologia, essa didática, que isso lá na frente faz muita diferença. Né? Eu comento tanto isso como uma faixa de judô, por exemplo, onde se você quiser aprender um movimento que é da faixa roxa, por exemplo, você só vai aprender na faixa roxa. Né? Você vai ter que aprender todos da faixa branca, da faixa azul e por aí vai. Então, quando os alunos conseguem ver o seu futuro e a sua escalada dentro da didática, e você deixa isso claro para o seu aluno desde o início, ele se mantém fiel com você a ponto de falar assim, olha, ele sabe o que é melhor para a gente, ele está pensando na gente, ele não está pensando nele. Então, foi assim que eu desenvolvi minha metodologia a ponto de pensar no aluno. Né? Então, todos os alunos sabem que quando tiver 1 ano eu vou aprender cabeça e vai ser melhor para mim. Né? Mesmo Vai sabendo que estar a escola do lado, eles ensinam com 5 meses, vamos dizer assim. 4 meses, o cara já está fazendo cabeça. Então, é muito uma às vezes questão nem. de colocar na balança
E a partir do momento que os alunos percebem isso e vem evolução, como o desenvolvimento da própria Larissa, da minha parceira, e de outros professores que eu formei, isso acho que faz uma diferença. Fala, olha, pô, peraí, ela também aprendeu assim. E olha como ela está agora. Ou seja, ela teve uma boa base para se estruturar para frente. Eu acho que isso faz com que os alunos não tenham tanto medo de começar o Zuc. O problema são quando essas barreiras, elas são simplesmente ignoradas, né? Ah, não, dá para ensinar sim, te força um pouquinho. E na verdade é onde as pessoas se frustram. E a partir do momento de uma frustração, é onde a pessoa sai. E aí, uma vez que saiu, não volta nunca mais. Até profissionalmente, né? Sim, O sem dúvida. profissional passa, ele não tem método, ele não consegue seguir um fluxo, e aí ele tem alunos completamente distintos, níveis distintos, e vira uma bagunça e a coisa fica meio Exatamente. perdida, né? Aí repercute isso diretamente no público, né? Porque as pessoas percebem isso. O aluno, Sim, querendo ou não, mesmo ele sendo leigo, ele percebe que se uma coisa tá tendo um fluxo, está pensado, que tem uma estrutura, ele sente isso, né? uhum. Alguns limites são impostos porque ele precisa aprender algumas coisas antes, igual você falou, movimento de cabeça. Exatamente. Concordo. Isso aí. Bom, quanto a essa questão das dificuldades, tem muita gente que pensa também na questão, vamos falar assim, porque acha que o Zuc é muito sensual e a timidez vem um lado nesse sentido aí, Sim. né? E o que você pensa sobre isso? Então, essa é uma outras das barreiras, né? Os dificultadores das pessoas iniciarem o Zuc. Então, a gente fala que primeiro são os movimentos de cabeça e segundo é a parte sensual. Técnica, né? Eu acho que quando a gente fala de danças a dois, né? A primeira coisa é mostrar o quanto você se permitir é importante e ao mesmo tempo onde você se sinta confortável. Então, quando a gente alia esses dois pontos, o aluno naturalmente ele vai se permitindo. Mas isso deve ser conversado abertamente entre os alunos sobre o que é o conforto, o que você está sentindo bem. Enquanto lá fora, nós, pensando assim no mundo de forma geral, não existe um abraço muito perto, ou seja, o lado sensual ele acaba sendo aflorado muito depois, as pessoas não se permitem, e por consequência disso, os movimentos corporais acabam tendo muito mais, uma barreira muito mais difícil de entendimento, porque eles não têm contato, porque realmente dificulta um pouco. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem o oposto, né? A gente tem um contato muito rápido, Aproximação muito grande. onde nós abraçamos o tempo inteiro, nós beijamos o tempo inteiro, convidamos para vir na nossa casa sem nem conhecer, vamos fazer um churrasco, bora, né? Então, o fato da cultura brasileira, né, uma cultura latina, uma cultura mais perto, faz isso. Então, acho que uma grande chave quando a gente percebe alunos com timidez ou alunos que sentem que de repente isso vai ser uma barreira, vai ser algo desafiador para ela, é deixar abertamente no início que isso sim acontece, né? Você vai ter que se permitir, mas que ela precisa se sentir confortável, essa pessoa precisa se sentir bem. A partir do momento que isso acontece, ela se sente encorajada para falar, e aí tendo só um olharzinho clínico, caso ela tenha uma certa dificuldade de comentar algo, as coisas elas simplesmente fluem. Sim, sim, concordo. Eu penso muito assim, às vezes as pessoas, principalmente os ocidentais, né? Os orientais têm isso um pouco menos, assim. Mas a gente pensa muito no final, no resultado final, né? Então a pessoa olha um vídeo de um casal profissional dançando e fala assim, nossa, que bonito, eu quero dançar isso aí. Aí quem não gera aquele medo de eu não consigo, né? É ousado, fala, não, vou lá, vou aprender, vou dançar daquele jeito. Começa numa aula lá no Beabá e fala, poxa, mas não é a mesma coisa, não é aquilo ali, tal. É bacana todo mundo entender que a gente tem uma fundação, né? Eu faço uma analogia sempre com um prédio. Para você construir um prédio muito grande, você não pode chegar simplesmente no chão e pá, tacar o cimento, o tijolo ali e subir. Você tem que fazer uma fundação, você tem que preparar tudo, estrutura, né? Você tem que Uhum. ir para baixo primeiro para estruturar bem uma base para depois você subir, desenvolver e crescer. Então a gente tem que Exatamente. sempre de forma gradual, consciente, com calma, tranquilidade, respeitando os nossos limites, né? As nossas limitações, sejam elas físicas ou psíquicas, a gente vai aos poucos, né? Adquirindo Sim. confiança,
o nosso corpo vai conhecendo melhor o movimento, aquela mecânica ali, a coisa vai fluindo um pouco mais, né? Eu acho que bem nesse ponto que você comenta, quanto mais a gente viaja e a gente percebe que as comunidades, o que elas mais sentem falta é de uma estrutura básica. E quando eu falo, eu não estou falando de passo básico, eu estou falando de lateral, como se eles não soubessem. Agora em Austin, há 3 semanas atrás, onde a gente estava lá ainda, a gente fechou um curso lá de 25 horas, né? Com eles. E nesse tempo, eles todos praticamente queriam um movimento de cabeça. E eu comecei a fazer questionamento de progressivo. Eu falei, vocês não vão ver nenhum movimento de cabeça nessas 25 horas, que isso vai dar mais ou menos 6 meses de aula regular. Mostrei para eles por que eles não iriam ver. E no final do curso, estava todo mundo falando assim, nossa, a melhor coisa que a gente fez foi não ter aprendido Foi cabeça. não ter colocado, E aí, Sim. por quê? Porque daí eles viram variações de bônus, eles viram quantas formas de um rocambole que a gente chama, quais são as movimentações de S, quantos S a gente tem, quais são as diferenças, o que a gente chama de Raul, por quê, quais as opções que a gente tem. Na verdade, eles sabiam mais ou menos um de cada. E a partir do momento que você só sabe fazer um movimento de algo, e você repete ele 3 vezes, automaticamente ele passa por uma coisa mais legal. Né? Eu sempre uso comentário do forró, se ele faz 5 chuveirinhos, ele fala, meu Deus, tá chato. É a mesma história. Quando ele faz 3 pontos, ele fala, nossa, eu já fiz 3 vezes esse passo. Então ele vai para a cabeça, porque é algo, né, descontinuado. E lá fora é o que mais acontece. Então quando a gente chega com uma certa riqueza de conhecimento e mostra para eles por A mais B, que olha, tem isso. Eu falo, olha, eu vou mostrar 4 para vocês, mas eu, Rick, sei 20. Sem contar os que eu não sei. Aí as pessoas começam a abrir os olhos e isso vai ajudando a comunidade de uma forma geral. Então eu sinto muita falta disso aqui no Brasil já. Né? Muitos profissionais acabam, ou por opção ou por falta de conhecimento, a gente não posso saber agora, mas simplesmente eles pulam muitas etapas, eles negam muito conhecimento ao aluno de início e são motivadores de, vamos para a cabeça, que é isso que o Zuki representa. Enquanto socialmente falando, a cabeça é o que mais frustra as pessoas, é o que mais tira as pessoas do Zuki. Uma vez eu estava conversando isso com o Xande, no iZook, a gente estava conversando e falando justamente isso. Ele estava comentando lá que ele estava com um treinamento na época para uma galera lá na Espanha, né, lá em Valência, e ele falou que ele estava com essa galera num treinamento bem pesado e ele ainda não tinha descoberto a forma de chegar no movimento de cabeça. Olha só que interessante, é um profissional super gabaritado aí, né, com muito conhecimento. Ele, dentro da estrutura que ele estava desenvolvendo ali, ele ainda estava pensando como chegar no movimento de cabeça, para ver como que tem tanta coisa antes, quanta coisa antes tem até chegar lá, né? Então a gente tem que estruturar bem. Eu vejo muito isso acontecer, né? A pessoa começa a primeira aula, já às vezes quer fazer alguma coisa, não, eu vi como é que é aquele negócio de lançar o cabelo, não sei o quê. Não, calma, respira, vamos lá. E tem que ter um preparo até chegar nisso aí, né? Uma coisa das mais complexas no Zouk que eu vejo é a movimentação de cabeça. Então você tem que ter um preparo até chegar. A gente comenta em aula que, na verdade, a gente não... Se tem uma coisa que é desafiadora no Zouk é o movimento de cabeça. E a única que vai te deixar... Que mesmo seguindo técnica vai te deixar tonto, que você vai exigir mais exercícios. E a gente comenta em aula também que, mas pô, é tão lindo que você fala, como você pensa na comunidade, mas eu vejo os seus vídeos e você faz muita cabeça. E aí eu sou obrigado a falar algo que me entristece, mas é uma verdade. A gente só faz esses movimentos e chama atenção com movimentações mais de show ou de efeito, porque a gente precisa de um lado comercial para vender. Porque se eu fizer uma dança muito limpa, como eu danço no social de forma geral, isso não vende, porque falar, eu também faço isso, um pouquinho diferente, mas eu também faço isso. Então, infelizmente, a gente precisa aguçar o ego do aluno, o ego da pessoa que está lá do outro lado vendo, fala, nossa, isso eu não sei, nossa, olha como ele fez isso na música, olha como ele acelerou. E a partir do momento que a gente mostra que a nossa demo, o nosso show é algo que de fato a gente usa para vender, como marketing pessoal, aí só que nem todo mundo tem esse entendimento. Então fala, se ele dança assim na demo, ele dança assim no baile. No baile. É uma completa mentira.
né? Eu Sim. socialmente no baile não faço praticamente nada. Eu só quero me divertir com outra pessoa. Porque a gente quer estar Então, curtindo, exatamente, a gente quer curtir o baile. A gente nunca deixa de ter o nosso lado profissional ali, né? Porque se a gente está sim, num baile, tá todo mundo olhando pra gente. Então, a gente tem um pouquinho da nossa do comercial, né? Mas exatamente. a gente quer divertir, a gente está nessa profissão por conta disso, pelo nosso amor à dança, a gente quer distrair, quer divertir, quer curtir, né? A galera tá mandando vários comentários aí, ó. Eu tô dando Nicolau uma lida gostando aí, o pessoal de Ribeirão bastante. Preto, a Aninha, a Ana Luísa também que tá adorando, Maria, Denise, Zuc da depressão, Grupo da Depressão, Zuxense. Muito obrigado, gente. Depois movimento vai Zuc anotando ali. perguntas aí que a gente vai abrir para perguntas, tá? O pessoal da equipe quando tem pergunta, eles mandam aqui pra mim. Aí no final a gente, ó, dança Zuc, o Zuc da depressão aqui, ó. Dança Zuc planta comigo. Então, vamos marcar, vamos marcar. Nossa, vamos. Vocês fizeram uma turnê aí fora, né? Fizeram uma turnê grande, né, cara? Por onde que Então, vocês foram? Como é que foi? assim, a gente tem viajado nos últimos 3 anos, né? A gente praticamente fica mais fora agora. A gente tem ficado 6, 7 meses fora do país e depois a gente volta. Ano passado a gente foi para 14 países. Massa. E foi bem, bem louco. Esse ano, em tese, seriam 13. Agora, em tese, 12, porque o Canadá já foi cancelado, que era para ter sido assim que a gente foi para os Estados Unidos mês passado. E era para a gente estar nos Estados Unidos agora, né? A gente tinha... Esse final de semana agora era no evento de Nova York, até vai ter um congresso online para quem quiser, vai ser o primeiro congresso online do mundo. Ó, que top. Será esse final de Depois você passa semana, as informações dele aí. né? Depois eu passo. É o Yosu Congress, que ia ser em Nova York, que é hoje o foco, né? Show. E então a Lari voltou antes, eu voltei faz uma semana, eu tô em quarentena, tô aqui na minha casa de praia. Tá um pôr do sol bonito aí, ó. Tô deixando o pessoal ver. Tá, massa. E então assim, a gente tem viajado para muitos países, esse ano a gente ainda vai, se tudo der certo, agora em junho a gente começa uma nova turnê para Europa, a gente tem mais 3 turnês na Europa esse ano. E tem uma turnê também para Austrália, Nova Zelândia, Dubai e Omã. São todos países Legal. novos que a gente vai conhecer. Além de Ucrânia e Finlândia, que são países que a gente também não conhece ainda, que a gente vai dar aula esse ano, se o Corona nos ajudar, né? Mentira. Não, vai sim, vai acabar isso rapidinho. Bacana, cara, muito top, muito legal, muito legal. Obrigado. E aí a gente tem assim, tem algumas diferenças que eu vejo, que eu vi quando eu viajei, às vezes que eu viajei para fora e tal, entre a dança lá e aqui. Mas aí me passou uma coisa na cabeça aqui, bem interessante. Esses dias eu estava conversando com uns amigos e a gente estava falando sobre isso. Tem um amigo meu, Magno Matias, Uhum. ele do samba. Ele está na Austrália, né? Há um tempinho já, está desenvolvendo um trabalho bem bacana lá de samba e Zouk também. Ele está bastante imerso no Zouk agora. E a gente estava comentando assim, o Zouk, cara, ele tem uma projeção fora do Brasil enorme, né? O nosso Zouk, né? Sim, Enorme. brasileiro. E tem danças assim, danças mais antigas, danças mais já fortes aqui no Brasil, como o samba, por exemplo, e não E o próprio consegue ter forró. essa mesma forró, não tem essa mesma projeção, né? Tem gringos, tem pessoas de fora que aprenderam o nosso Zouk aqui, né? E o Zouk brasileiro e dançam pra caramba, já são referências, tem vários aí, o Ivo tá até mais na Kizomba agora, né? Mas Paste, enfim, Matilde, tem várias pessoas O gringos Riel aí, e a né? Jéssica também. Quem? O Riel e a Jéssica, de Nova York Sim, também. sim, sim. Sim. E o que acontece? As outras danças não têm essa mesma projeção, não atingiram isso, né? O que você acha sobre isso? Você acha que o Zouk transforma, o Zouk toca de alguma forma diferente nas pessoas, atinge de alguma forma diferente, que tem uma abertura maior para que outras culturas conseguem incluir, absorver isso melhor do que outras danças brasileiras como samba, como forró? O que você Uhum. acha? Então, assim, Marcelo, eu já fui um pouco atrás para saber também o porquê, às vezes, né, disso. E aqui eu posso te elencar três pontos principais do porquê algo dá certo no mundo da dança, né?
A primeira é a facilidade com que você consegue aprender a dançar. Isso faz com que o forró seja a dança mais popular no Brasil, pela facilidade, né, pela estrutura, e a bachata seja a dança mais dançada no mundo, né? Em qualquer lugar, com milhares, com 4, 5 mil pessoas no salão dançando bachata. Olha. A segunda coisa que mais chama atenção, eu não estou botando em ordem, tá? A segunda que a gente elenca é o fato do quanto isso te admira aos olhos, do quanto isso é prazeroso para você também, né? Então, o samba tem a sua energia, então atinge um certo público. A bachata tem um lado mais sensual hoje em dia, que está muito mais em voga do que uma bachata urbana e dominicana, por exemplo, né? Uma bachata fusion. Assim como o zouk também tem, né? Uma sensação muito prazerosa. Coisa que o West Coast Swing tem para todo mundo que dança, mas visualmente você demora muito para aprender pela dificuldade, pelo desafio que é. Sim. Então, é algo que fez com que ela não fosse tão para frente. E o terceiro ponto, que aí sim eu acho o principal, são as músicas. A liberdade musical. Alguém comentou aqui agora. Hã? Alguém comentou aqui agora. Ah, tá. Fataminato. Pode ser muito por causa da música, não? E o principal são as músicas, né? Porque hoje, quando você coloca na principal rádio do seu país, que toca música mais popular, então vai estar tocando Rihanna, vai estar tocando Justin Bieber, vai estar tocando a Anitta, porque está no mundo inteiro. Então, as pessoas escutam essas músicas e falam assim, o que dá para dançar aqui? Aí dá para dançar contemporâneo, dá para dançar hip hop, dá para dançar jazz. E aí eles falam assim, nossa, dá para dançar 2 também. O que dá para dançar 2? Aí vamos ver, dá para dançar o zouk brasileiro. Então, quando a gente alia esses 3 pontos, onde o zouk com certeza não é a dança mais desafiadora do mundo, tá? Tirando a parte de cabeça, o zouk é uma dança extremamente simples para a gente conseguir aprender, né? Tem um lado muito gostoso de sentir e de ver, para a grande maioria das pessoas. Está dançando, né? Exato. E aí o principal são músicas do seu dia a dia. São músicas que quando alguém lança um álbum novo, como o Jay-Z, como o Daddy Yankee, como todas as músicas de reggaeton, que toda a parte latina escuta, todos dão para dançar zouk. Todos a gente consegue, são zoukables, né? Que a gente fala, zoukables. E aí, a partir do momento que isso acontece, isso facilita muito a propagação. Não é à toa que hoje, aí eu não posso te dar com números exatos, mas provavelmente, depois da bachata e da kizomba, o zouk com certeza é o estilo de dança que tem mais congresso no mundo. No mundo, né? É bem interessante mesmo. E, cara, vamos lá. O que você acha que uma pessoa, quando ela começa a dançar zouk, quando ela começa a apreciar e dançar, o que você acha que ela pode desenvolver com ela? Né? Aí a gente já entra diretamente no nosso tema. Qual que é a principal transformação? Principal não. Quais transformações que uma pessoa pode ter a partir do momento que ela começa a dançar, especificamente o zouk? Eu acho que vem bem uma aglomeração, né? Não especialmente só o zouk, mas aí a gente tem que sempre puxar um pouquinho para o que a dança 2 te traz, né? Sim, sim. Vamos falar da dança depois especificamente do zouk. Eu acho assim, toda a parte social, né? Toda a parte de desenvolvimento social, eu falo isso porque eu era uma pessoa super tímida e hoje eu acho que eu não sou mais. Toda a parte de trabalhar isso como uma atividade física, a partir do momento que isso não é algo esporádico, né? Se você tem um cronograma de 2 vezes por semana dançar 1 hora, isso se torna uma atividade física, né? Daí falando como profissional de educação física agora. Toda a parte de injetar adrenalina, de fazer você sentir melhor, de você esquecer seus problemas. Durante 1 hora, você esquecer um pouco a sua família, um pouco o seu trabalho. E por um pequeno momento, você ter um pensamento próprio. Os hormônios da felicidade, né? Ocitocina. Exato. Ou seja, você pensar em você. Todo mundo que já tem filhos ou que tem um trabalho mais puxado há mais tempo, se dedica tanto a isso. E quando a pessoa percebe que... Fala, o que eu estou fazendo para mim? E isso é quase nulo. Eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para o meu filho. Então, é esse público, porque a gente não perde as pessoas para outros estilos ou para outras escolas. Né? O maior erro de um professor de dança ou de uma escola é achar que a escola do lado está oferecendo a mesma modalidade mais barata e eu estou perdendo para essa escola. A gente perde para o sofá, a gente perde para o Netflix. Né? O nosso maior é a pessoa não querer sair de casa para fazer uma atividade física. Dançar. Então, assim, a partir do momento que ela entra, o nível de aderência é muito grande.
mas a adesão da dança de salão é muito baixa. Entendeu? Sim. Então, a partir do momento que a gente consegue pensar A nisso, captação. a dança ela transforma muito, porque daí a pessoa começa a se sentir mais leve, ela começa a se sentir mais feliz, ela cria um novo grupo de amizade, né? E toda a partir do momento que a gente posta um pouquinho mais para o Zouk, eu acho que a gente traz para a parte um pouco da parte de conhecer o próprio corpo. Não que o forró não te traga isso, não que a bachata não te traga isso, que o samba. Na verdade, todos somam. Mas o Zouk ele te enfatiza um pouquinho mais a você conhecer o corpo pelas movimentações onduladas que a gente trabalha. Isso aí desde o começo. Então você começa a sentir um pouquinho melhor, você se sente com uma autoestima mais elevada. Então isso faz com que, não tem fim, né? A tendência é sempre continuar. Tem bastante gente fazendo comentário aí. Então, vou dar uma lida aqui. Fala aí o que você pensa. Cara, eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando, uma coisa interessante. Eu já participei de muitos eventos, né? Muitos eventos, muitos congressos e tal. E eu vejo que, assim, alguns profissionais, a maioria, né, dos profissionais de outros estilos, eles trabalham muitos outros estilos enquanto técnica, de uma forma mais direta. Por exemplo, você vai no congresso de samba, quando não é uma aula conceitual, você vai ver muito aula de passo e a pessoa explica diretamente no passo aquele movimento, pá, pá, pá. Uma coisa que eu acho interessante no Zouk, que eu vi numa proporção maior, não significa que eu não tenha visto isso em outros estilos, né? Mas uma proporção maior no Zouk é uma exploração do conhecimento do corpo, já direto na movimentação. Então, às vezes, fazem muitos exercícios de consciência corporal ali, de entendimento musical, mas já aplicando na técnica, já na dança, na prática. Isso eu acho muito interessante, cara, muito interessante. É uma certa liberdade que o Zouk proporciona, né? Então, eu já dei aulas sem dar passo, e movimentando na prática. As pessoas dançando, movimentando, fazendo coisas, mas não fazendo passos em si. E eu acho isso muito interessante. Aí me parece, me dá uma sensação assim que a possibilidade musical é uma das coisas que mais ajuda a gente nisso aí. Mas ajuda muito, né? Porque você pode trabalhar com uma música mais agressiva, rápida e com batidas mais fortes, mas você pode trabalhar também com umas músicas muito suaves que já te facilitam, te possibilitam uma maior sensibilização da percepção, do movimento, né? De Sim. sentir. E eu acho isso muito bacana, Não, né? eu acho. Eu não vejo... Pode falar. Não, falar que eu não vejo tanto isso assim nas outras danças. No Zouk eu já vejo bastante, né? Não, eu acho que vai bem ao encontro disso, porque quando uma pessoa leiga pergunta pra mim, tu dança Zouk, né? O que é Zouk? Daí eu falei assim, você gosta até de perguntar, você Legal, prefere uma música Zumba, mais né? rápida? Você gosta de coisa mais sensual? O que você prefere? Porque eu posso te mostrar um lambazuki forçado, onde eu só vou girar. Eu posso te mostrar um Zouk rápido, onde vai ter uma outra percepção. Enquanto eu posso mostrar um vídeo, eu dançando com a Lari, uma música super lenta, onde eu danço totalmente para ela. Sempre quando eu tento mostrar de forma geral o Zouk, eu sempre mostro músicas um pouco mais calmas, para que a pessoa entenda o que está acontecendo, né? E obviamente ela consegue perceber que é muita ondulação, muita movimentação de cabeça e muito sentimento. Só que a gente sabe que isso não é para todos, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente consegue explorar um pouquinho mais em termos de música a, a nossa pluralidade de danças, de músicas, de estilos musicais, faz com que o nosso estilo do Zouk seja muito mais amplo, né? Sim. Onde a gente consegue ter várias vertentes do Zouk, cada um com o seu estilo, e aplicando de maneiras diferentes. Então, com certeza, o teu corpo responde de uma maneira, o meu responde de outra, assim como o da Lari responde de outra. E a gente convergir no mesmo ponto, isso é muito legal. E tem uma química, né, cara? O seu corpo com a Lari funciona de um jeito. Se eu dançar com ela, o corpo dela vai funcionar de outro, né? Tem a química que uniu ali e produz uma coisa diferente, né? Isso é interessante na dança a dois, que a gente adquire uma forma de adaptação muito grande. E essa forma de adaptação eu vejo muito como uma coisa assim, respeito, né? Você tem que respeitar os limites do outro, entender os limites do outro e projetar o que você espera, né, naquela dança ali e começar a entrar em harmonia, né? É o que eu vi até um post seu ali sobre dançar para o outro,
Não foi alguma coisa assim, né? Dance pro seu parceiro, é a nossa filosofia. É a filosofia de vocês, isso. Dançar Uhum. pro outro. Eu achei massa demais, fantástico. Porque é isso, né, cara? A dança a dois não é a sua dança com outra pessoa, é a dança dos dois, juntos, né? Exatamente. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar uma coisa bem legal, que é o seguinte: a dança é a dois, mas quais são os dois? Aí é uma forma, uma visão, né? É o condutor e o conduzido? Aí ele falou: não, o condutor e o conduzido se tornam um. Então qual que é o segundo? São os dois? É o casal e a música. Achei muito bacana isso, porque é Bota o isso. terceiro, e bota o ambiente também. O ambiente, perfeito. É Fecha aí boa, com os três, né? eu penso Bem assim. legal. Isso é bem legal de pensar. O que você comentou ali, acho que vale ressaltar, quando a gente fala do dance, a gente usava aqui no Brasil dance para ela, né? Antes de ir para o exterior, eu tinha divulgado isso como dance para ela, porque dance para outra pessoa, ela, a outra pessoa, mas normalmente ela, os conduzidos, são mulheres. Então, dance para ela numa segunda conotação, entendeu? Sim, Quando a gente vai lá para fora, o Dance for Her, que seria a tradução imediata, ela se aplica apenas a mulheres. Daí, o her a gente não pode usar como pessoa. Então a gente acabou mudando a nossa filosofia para Dance for Your Partner, né? Dance para o seu nada pro parceiro. seu par. Porque, né, eu danço com outro homem, eu danço como conduzido também, enfim. E a partir do momento que você entende que tudo na dança diz respeito a você curtir o momento, isso vai muito longe, né? Infelizmente as pessoas não têm isso muito na cabeça. Então, a gente fala que o meu papel como professor para o mundo, junto com a Lari, é divulgar que as pessoas podem se divertir com um pouco. Que elas podem se conectar com um pouco, desde Perfeito. que elas saibam o que elas estão fazendo. Então, a gente Consciência. trabalha sempre a técnica aliada. A partir do momento que você tem a técnica, você se diverte. Quando você entra, eu sempre faço o comentário. Todo mundo que diz que não gosta de jogar algum jogo de baralho é só porque nunca soube jogar. A partir do momento que a pessoa sabe jogar, ela se diverte. Porque ela entende as regras, ela sabe, ela pode ser mais ou menos competitiva, mas ela entende o que ela está fazendo. Então, da Sim, mesma maneira hoje que eu falo que eu não amo tango, é só porque eu não danço muito tango. Porque se eu dançasse muito tango, eu ia amar também. vai gostar Porque daí demais. eu adoro samba, adoro bachata, adoro salsa, adoro bolero, adoro rock. Eu dei aula de todos durante minha vida inteira, né? Só que o Zuki sempre teve uma coisinha a mais, mas também uma coisa a mais porque eu sabia um pouquinho mais. Então isso te Uhum. motiva mais quando você tem propriedade para falar de um assunto, assim como, na minha humilde opinião, um pouquinho de conhecimento sobre o Zuki brasileiro eu já tenho, é muito legal de falar. Te estimula mais, com certeza, com Exatamente, certeza. exatamente. Aí me fala aí, por que ou como veio esse pouquinho a mais do Zuc aí? Onde que o Zuc te seduziu aí para te puxar um pouquinho mais para ele? Então, eu acho que tudo começou com o meu professor. O meu primeiro professor de dança, ele não era muito do Zuki. Ele sempre foi muito do forró e do samba. E depois de um ano, eu comecei a sentir que eu precisava mais. Aquele professor não conseguia me dar tudo o que eu precisava. Ou eu senti uma angústia, né? Ele tinha muito conhecimento, mas não especificamente do que eu queria. E aí eu conheci um segundo professor, que foi o meu primeiro mestre, grande mestre, que foi o Arthur Balaguarda. Hoje é funcionário da Receita Federal, mora em Curitiba. Ele, junto com a Isabel Rocha, ele era do Zuki, do samba e da salsa. Legal. É o que ele estudava. E aí ele tinha mais disso, ele dava aula para a equipe disso. E foi onde eu comecei a fazer aula particular dos três estilos, né? Eu fiz aula particular com ele durante um ano inteiro, aí 2 vezes por semana. E eu estudava Zouk, samba e salsa. E a Massa. partir do momento que eu fui para um primeiro congresso de Zouk, isso em 2007, para estudar, que foi em Curitiba, se eu não me engano, depois eu fui para a Samira Vitória Latina em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro. Isso simplesmente minha cabeça teve um boom, assim. Eu falei, meu, é isso. É isso que meu corpo, assim, ó, ele grita, ele fala, Bé, é aí que você tá. Aí que Eu você nunca deixei tá. de estudar os outros, mas o Zuki falou, cara, é isso. E, enfim, pelos privilégios que a vida me deu, por poder ter estudado, por poder ter essa opção de estudar, fazer faculdade, enfim, a administração sempre me mostrou, assim como a Heineken, porque ela é a melhor do mundo, porque ela trabalha com uma cerveja, e por isso ela é a mais famosa do mundo, ela não tem ale, ela não tem Weiss, ela não tem Black, ela não Uhum. tem as outras. Eu falei, eu Foco. preciso, eu tenho que ter foco.
né? Um professor generalista, ele pode ser muito bom, mas qual é o teu foco? O meu foco, desde que eu comecei a dançar, lá em 2006, a minha primeira parceira lembra que ela falava assim, não, eu falei que eu queria ser conhecido no Brasil, eu queria dar um bar na Floripa. Assim como na época o Cristóvão, Cristianes, o Érico, o Jaime Arocho, eu falei, nossa, eu queria ser essas pessoas, elas são conhecidas, eles vêm para cada aula. E a minha primeira parceira disse assim, ó, tu acha que tens muita pretensão, não? Bota o pé no chão. E 10 anos depois, ou 12, ela hoje, Karina Diniz, é aluna lá da escola, nossa aluna, e ela fala com todos assim, nossa, eu lembro você dizendo que queria ser conhecido no Brasil e Que hoje você massa. é conhecido no mundo. Então, acho que assim, é tudo uma questão de foco e mostrar o que você quer. E a partir do momento que você tem isso, obviamente, você tem que ter um pouquinho de talento, não adianta também ser muito por fora, mas com muita persistência e trabalho, as coisas acontecem. Sim, sim. Concordo plenamente contigo. Quando a gente cria foco, a gente tem foco, a gente cria uma identidade, né, cara? Exato. A gente cria uma personalidade direcionada àquilo ali. As pessoas te conhecem. Ah, é o Rick do Zouk. Não é o Uhum. Rick da dança, então é o Rick do Zouk. É, Aí já cria uma identidade, já comercialmente vende mais, né? A gente sabe exatamente. disso. É, E aí bacana. ali é com todas as partes do que é ser um profissional, entende? Então, eu Sim, penso muito no claro. profissional. Eu tenho uma marca, eu tenho uma estrutura muito bem firmada com a Lari, né? Minha parceira que eu tenho um orgulho gigante de estar do meu lado. A gente Quando a tem gente um se conheceu, tava site. começando isso aí, né? Sim, Naquela eu estava no cena, tava primeiro ano, eu acho. começando. Bacana. Ela tava E aprendendo ainda. sim, Bem sim. legal. E então, assim, tudo que é ser um bom profissional, fazer vídeo de efeito, fazer fotos bem produzidas, fazer coreografias, tudo o que remete a ser um bom profissional, ser super organizado, ser extremamente pontual, como eu sou, enfim, ter tudo planilhado, não esquecer, ser pontual para responder, ser rápido, isso faz e mostra um profissional que de repente não pensa na arte como algo assim, tudo pode, é arte. Sim, a É, arte ela é eu. ampla, mas se você não tiver um pouquinho de foco, um pouquinho de administração, Sim, sim, você se perde. Na verdade, você não decola, entende? Você sempre patina. sim. Eu vejo, eu acho que um pouco da relativa desvalorização da arte, principalmente, né, falar especificamente da dança vamos falar aqui no Brasil, né? É um pouco por conta disso, porque muitos profissionais aprendem a dançar, às vezes alguns são dançarinos e tentam ensinar sem ter conhecimento no ensino, mas alguns até que têm conhecimento no ensino e são bons dançarinos, são bons coreógrafos e tal, tem todo o aparato, todo o conhecimento técnico ali para se tornar um bom profissional, mas não Uhum. olha, não enxerga o lado empresarial, né? Esse lado por trás do profissional ali. É bacana, eu não sabia que você era formado em administração. É top. Então, às vezes essa parte empresarial, eu vejo que muitos, mas muitos profissionais não fazem ideia, né? E tem muita coisa importante nisso aí. Igual você falou, uma boa foto para divulgação, fazer uma arte, fazer um planejamento estratégico das suas mídias sociais, esse todo em volta ali do conteúdo em si do produto, né, que faz toda a diferença para uma projeção no mercado, para que as pessoas levem a sério, deem valor, né? Igual um produto, uma batatinha Ruffles, por exemplo, né, fazendo jabá. Ela é um produtinho ali, é um pacotinho e, cara, foi muito estudo só para desenvolver, às vezes, uma embalagem, o posicionamento de mercado, Propaganda. até tudo. Tem muito conteúdo em volta disso aí para poder produzir e aquilo ali ter sucesso. Né? Falta muito isso nos profissionais de dança. Muitos mesmo, eu vejo, né? Então falta para que as pessoas enxerguem isso. Eu tenho falado em quase todas as lives, sem querer a gente chegou nesse assunto, falando que a dança é uma coisa tão importante que vem desde os primórdios, né, cara? O Homem das Cavernas dançava. Então a dança acompanha tudo na sociedade, a religião, a comemoração, tudo. Então deveria ser uma coisa muito valorizada, muito importante, porque está presente diretamente na nossa vida, desde os primórdios até hoje em dia, né? Sim, Como diz sim. a música. Então, você tocou num ponto bem legal aí, né? Essa questão profissional. Mas,
a gente não pode fugir do nosso tema aqui. E o nosso tempo tá se esgotando, mas vamos lá. Vai. Então, cara, vamos ser sucinto aqui na questão. Não, faz algumas considerações a respeito de transformações. Me relata alguns casos. Você já teve alguns casos bem impressionantes assim, de transformações através da dança? Coisas que você viu que uma pessoa estava de um jeito e de repente mudou para o outro? Você... Na verdade, assim, são vários os casos, tá? Eu vou aproveitar de quem está aqui na live e vou usar uma das alunas ali da escola e vou falar... Cara, teve uma galera falando aí. Teve uma galera falando aí que o Zouk mudou, que a dança mudou. Eu vou falar assim, ó, eu sei de um caso como a Bruna, acho que ela tá aí, que é a nossa aluna lá da escola, a Bruna Strobo, uma querida. Bruna Strobo, ela tá por aí, eu acho. Eu sei o quanto ela teve dificuldade assim que ela entrou na dança, problemas familiares, problemas do trabalho, enfim. E ela agarrou a dança dela no Zouk de uma maneira surreal. Ela se dedicou, com dificuldade ou não, fez aula particular, vai para congresso, faz todas as aulas, vai para todos os bailes, tá em tudo. Ela simplesmente viu que ela era capaz, viu que ela poderia, né? Como eu sempre falei para ela, todo mundo pode dançar Zouk. Não vem com nenhuma desculpa. Fala, Brunão. Né? E ela desenvolveu muito, muito. Assim como a Rita, é uma das dentistas lá da escola e minha dentista da família, enfim. A mesma história. Comentei com ela no atendimento, numa limpeza. Ela, todo ano que passa, ela recebe alguma mensagem que, olha, faz 3 anos que você dança, faz 4 anos que você dança. Ela sempre me manda uma mensagem de agradecimento por ter incentivado ela, por ter encorajado ela a entrar para o mundo da dança. Então, assim, sem dúvida, a vida transforma a vida de muita gente. E assim como transformou a minha, né? Eu falo que tudo que eu sempre quis, eu vivo meu sonho hoje. Eu literalmente vivo meu sonho hoje. Viajando o mundo, podendo compartilhar o meu conhecimento, compartilhando a minha alegria, a minha energia. E tudo que eu venho estudando junto com a Lari, cada vez para abrir um pouco a mente do Zouk, tendo em vista que a gente criou a nossa própria didática, né? Então a gente não vem de alguns nomes mais conhecidos. Isso é o que a gente faz, é o que a gente tem vivido todos os dias hoje. Legal, muito bom, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Obrigado. Show de bola. Eu conheci vocês, né, quando estavam começando ali, pelo menos ainda não eram famosos, né? E fui acompanhando aqui em segundo plano, vendo as coisas acontecerem, e é muito bonito essa história, é muito bonito o desenvolvimento. Eu fico tão feliz assim quanto eu vejo o desenvolvimento dos alunos aqui, né? Às vezes eu vejo gente que chega, faz um pouquinho de aula e fala assim, nossa, eu não levo jeito para isso. Aí você fala, não tem isso, acredita, vamos embora, estuda, fica tranquila, vem, curte, não se preocupa, e aí a pessoa vai fazendo, vai se transformando, e tem vários relatos incríveis, assim, nossa, mudou minha vida, o pessoal agradece sempre, eu sempre recebo mensagem dos alunos aqui, nossa, obrigado por estar fazendo esse trabalho aí, eu me encontrei, etc, é muito bacana. E tanto quanto aos alunos, quanto aos profissionais que eu conheço, como você, ou pessoas que eu não conheço, nunca tive o prazer de encontrar presente na vida, mas eu acompanho isso tudo muito. Então eu vejo o desenvolvimento, é muito bonito. O desenvolvimento através da dança é como um desabrochar assim, né, de uma rosa. É muito bacana, é incrível. Você vê a pessoa com um brilho a mais, né, cara? É emocionante, isso é muito bacana. Cara, top. Eu acho que a gente vai ter que alongar a live mais um pouquinho, porque tá chegando na hora de encerrar, vai cair. O que a gente pode pensar é avisar o pessoal que tá aí, tá? Todo mundo, Jéssica, Gigi, obrigado pelo carinho, Dani, obrigado, Nani, Luxense. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um print e aí a gente cai essa live, abre outra e responde as perguntas. O que você acha? É isso que eu ia falar. Daí a gente volta para abrir para perguntas. Acho que é legal. Porque daí fica mais fácil as dúvidas que eles têm. Pode ser, pessoal? O que vocês acham? Ok. Sim, daí vocês abrem, a gente abre só para perguntas, uma outra live. E aqui ficou vamos mais sobre a nossa trilha transformadora. Isso. Vamos fazer assim, gente. Larga o dedo no coraçãozinho aí para subir bastante coraçãozinho. E a gente tira um print. Isso, larga o dedo ali, larga o dedo. Tira print aí, marca a gente nos comentários. Vai lá. Marca aí.
Aí. Aí posta no Stories depois dessa foto, marca a gente nos comentários, tá bom? Marca, A gente ainda tem 5 minutos, mas acho mais negócio a gente fechar e abrir a outra para não interromper, né? Isso, eu acho que sim, o pessoal já está ciente. Melhor. Então a gente vai abrir uma nova agora, pessoal. E aí a gente abre para perguntas para vocês sobre o que vocês querem saber da gente também. E estamos abertos para qualquer coisa. Top. Rick, eu vou te tirar aqui e aí abra outra. Valeu. Aí, galera, vou encerrar Stories.